Olá, está começando o Senado agora. Durante o recesso parlamentar, você acompanha retrospectivas de temas discutidos e votados em 2015 no Senado. Neste ano, o terrorismo voltou a assustar os países do Ocidente. Aqui no Senado, foi tema de uma polêmica. A própria base aliada do governo votou contra um projeto enviado pelo Poder Executivo. Vários parlamentares argumentaram que a matéria modificada na Câmara e no Senado deixa margens à criminalização dos movimentos sociais. O projeto acabou aprovado depois de intensos debates. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo no mês de junho com urgência constitucional. Foi aprovado pela Câmara em meados de agosto e chegou ao Senado ainda sem acordo. A Constituição do Brasil fala de terrorismo, mas não define o que ele é. Um crime insuscetível de graça, de anistia. Um crime que deve ser elencado por mandamento constitucional entre os crimes hediondos. É um crime que peca contra a humanidade. Pelo texto, terrorismo é qualquer atitude que busque provocar terror social ou generalizado, que coloque em risco as pessoas ou o patrimônio público e que seja motivado por xenofobia, discriminação e qualquer tipo de preconceito. O projeto lista atos como manejar produtos com poder de destruição em massa, depredar bens públicos e privados e hackear sistemas de informática e bancos de dados. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. O texto também criminaliza a apologia a atos terroristas. A discussão foi longa. O meu medo com esse projeto é que a gente ataque as liberdades e garantias individuais, ataque os movimentos sociais. Tenho medo sim, senador Luiz, que daqui a 6 meses nós tenhamos os primeiros presos dessa legislação. E presos porque, vale dizer, nós nunca tivemos um atentado terrorista no país, mas estamos com esse projeto, abrindo espaço sim, para criminalizar ações dos movimentos sociais. Atentar contra as instituições democráticas, se alguém fizer isso, ele está efetivamente, e com isso provocar um pânico generalizado, é claro que ele estará cometendo terrorismo. Tudo aquilo que foi estabelecido como tipos penais, com incremento de penas, já estão definidos no Código Penal brasileiro. Tudo aquilo que é classificado como ato terrorista, ali está. Todos aqui sabem que o Código Penal brasileiro vem dos anos 40. E o fenômeno do terrorismo, ele se intensifica nos dias atuais. Nós estamos construindo uma proposta para o Estado brasileiro, para aparelharmos o Estado brasileiro diante, inclusive, de um fenômeno que não isenta nenhum dos países, muito menos o Brasil, que é o fenômeno da intensa migração. O projeto, aprovado com 34 votos a favor e 18 contra, voltou para a Câmara dos Deputados. Um marco regulatório para ciência e tecnologia no país. Subsídio para famílias de baixa renda terem banda larga em casa. Proteção de dados pessoais na internet. Prazo para registro de patentes e a proibição de bloqueio de aparelhos celulares pelas operadoras de telefonia. Alguns dos temas mais importantes analisados pela Comissão de Ciência e Tecnologia em 2015. A Comissão de Ciência e Tecnologia se reuniu 54 vezes em 2015. Foram 28 audiências públicas, 22 reuniões deliberativas e 2 seminários internacionais. O colegiado avaliou 299 matérias, entre elas 22 projetos de lei. Para ampliar o acesso de famílias de baixa renda à internet, a CCT aprovou o projeto que determina que metade do plano básico de serviço de banda larga será custeado pelo FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A pesquisa TIC Domicílios de 2013, conduzida pelo Comitê Gestor da Internet, revela que a renda familiar é uma variável determinante da inclusão digital. A pesquisa mostra que 98% das famílias da classe A dispõem dos serviços de acesso à internet em suas residências. Por outro lado, apenas 8% dos domicílios pertencentes às classes D e E
possuem acesso à internet, fundamentalmente em função do elevado custo do serviço em relação ao poder aquisitivo dessas famílias. Inegável, portanto, que os programas de inclusão digital não podem prescindir de uma política focada na redução de custos dos serviços de acesso à internet que beneficie as famílias de baixa renda. Os senadores ouviram especialistas em direito digital, representantes do governo e instituições bancárias para discutir a elaboração de um marco legal para a proteção de dados pessoais. O projeto de lei ele tem a belíssima característica de trocar aquele consentimento que o colega citou como fadiga de consentimento, que seria um direito muito mais formal do que material, por algo realmente material. Acho que o Brasil, aqui nesse projeto, ele está privilegiando um sistema que muitas vezes vem do anglo-saxão, etc., que é aquela coisa de provar, a boa-fé e a legitimidade é obrigação do empresário de quem trate dados em geral. E o colegiado aprovou um projeto que regulamenta a inclusão e o uso de informações pessoais em bancos de dados privados. Além de proteger o sigilo de dados, a proposta estabelece sanções como multa ou suspensão dos serviços para quem descumprir a lei. É importante destacar que o nosso intuito não é o de criar um estatuto legal de superproteção de dados pessoais, de tal forma a impedir o desenvolvimento e a inovação tecnológica, mas sim uma carta de mínimas garantias, direitos e deveres que possam conferir ao cidadão uma proteção equilibrada e justa, porém efetiva, sem desprezar a natureza globalizada do mercado de consumo. Apontado como instrumento importante para incentivar o desenvolvimento científico, o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação foi aprovado em 2015 pela Comissão. A proposta facilita parcerias de longo prazo entre os setores público e privado, permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica terá tratamento tributário diferenciado. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que ter que continuar com essa meta de 2% pelo menos para a ciência e tecnologia. As audiências públicas debateram a rotulagem de transgênicos, cortes orçamentários para pós-graduação, rádios comunitárias, o programa Ciência Sem Fronteiras e pesquisas clínicas com seres humanos. Os riscos das usinas nucleares foram tema de seminário internacional. Segundo o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho, no Brasil, o mesmo órgão que estabelece as políticas para o uso da energia nuclear é responsável também pela fiscalização. Só no Brasil, no Paquistão e no Irã, o órgão que elabora e executa as políticas faz a sua própria fiscalização. Outro problema levantado foi a destinação do lixo atômico. No mundo, são 350 mil toneladas. No total, além de mais 12 mil toneladas por ano de rejeitos radioativos, todos sem solução definitiva. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da criação de impactos negativos, a energia nuclear é ótima. É uma energia limpa, não polui, por exemplo, não joga resíduos de carvão. Mas do ponto de vista do risco é uma tragédia. E eu fui a Chernobyl, eu fui a Fukushima, eu estive em Goiânia na semana seguinte àquela crise. E eu vi a tragédia que é o resíduo nuclear. Esta edição do Senado Agora está terminando. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.